Bom, pessoal, então, primeiramente, obrigado pela confiança, né? A gente vai pelo primeiro livro do Clube do Livro. Antes disso, deixa eu gravar, senão eu esqueço. Primeiro, eu vou compartilhar a minha tela aqui. Acho que eu já botei para gravar. Deixa eu só compartilhar aqui, aqui. Pronto, pronto, né? Compartilhando. Não sei se vocês estão me vendo, né? Mas seria basicamente isso. Então, pessoal, vamos abordar ali o nosso primeiro livro do Clube do Livro, né? Gatilhos Mentais, um livro bem bacana. Eu selecionei esse livro aqui, eu confesso para vocês que eu tinha lido já ele há alguns tempo atrás. Eu lembro que no começo, quando eu li ele, eu achei tudo loucura que ele falava, né? Até pela minha cabeça de fazer concurso público e tudo mais. E aí depois, com o tempo, eu percebi o quão bom é o livro, né? E decidi reler ele agora aplicando, que é a intenção do nosso clube do livro, né? Não é só ler o livro, mas é aplicar também, né? Em época de mentalidade escassa, né, época onde as pessoas não querem nada complexo, a gente está indo totalmente em outro caminho, né? E o livro ele é interessante porque, assim, primeiro, ele te dá um panorama ali geral do que é um gatilho mental, né? E como é que funciona. Então, ele não é tão complexo assim, mas ele já te dá uma introdução ali, o que é bacana. Depois a gente vai ler Gatilhos da Persuasão, né? Armas da Persuasão, e tem um aspecto ali, como fazer amigo e influenciar pessoas também, mas ele traz toda essa ideia, então eu achei bem bacana ali de ter esse primeiro livro, assim, esse panorama, né? Peço desculpa pra vocês se minha câmera estiver desfocando ali, que não peguei muito jeito ainda de mexer nessa parte, né? E o que que ele começa o livro ali falando? Ele fala, olha só que genial, que primeiro as pessoas compram você. Então, primeiro a pessoa vai ver você, aí ela vai te comprar. Depois, a emoção que ela tem sobre você e, por último, a lógica, né? E isso é muito bacana, porque eu tava pensando nisso e o computador que eu comprei, eu fiz justamente isso também, né? Primeiro, eu gostei do computador. Depois, eu pensei assim, ó, a emoção que eu tinha de ter aquele computador, como é que funcionava e tudo mais. E aí, pô, decidi, né? Pô, eu mereço esse computador, várias emoções. E por último, eu fiz a lógica. Não, pô, é um computador bom, é o melhor computador, pode estar usando e tudo mais, né? E isso, então, o cliente ali, primeiro, ele vai te ver, né? Então, se é por indicação, poxa, olha só, né? Já vem com uma emoção junto já. E aí depois vem essa questão da emoção. Então, a forma que você vai tratar ele, pelo menos dessa visão que eu tive do livro, né? Então, como é que a pessoa tá sentindo ali? E aí depois tem a lógica, né? Então, não, pô, é o melhor advogado e tudo mais. Então, por isso que, em alguns aspectos, a gente fala, pô, será que realmente é importante o cartão Big do escritório? Sendo que, pô, ele não tá tirando isso do cliente dele. Né? Então, isso é muito bacana, né? E aí entra essa questão dos gatilhos propriamente dito, né? Então, a gente vai entrar aqui em alguns gatilhos. Não é muito complexo o livro, como eu disse, né? Mas pelo menos te dá uma introdução, um gostinho, assim. E a proposta do nosso clube do livro é, tá, beleza, eu sei o que que é o gatilho da especificidade. Mas como é que eu vou aplicar isso no meu dia a dia? Como é que eu vou usar isso para atrair o cliente, né? Então, esse gatilho ali é comum a gente utilizar. Eu até gravei recentemente um vídeo falando sobre isso, sobre ser específico, né? E se realmente é importante isso, você tem nicho e tudo mais. E nesse caso aqui, quando a gente define que nós somos especialistas em algo, pô, legal, o cliente já entende já. Mas será que realmente é o caminho, né? Porque nesse caso ali, tá, beleza. Então eu vou trocar ali e vou botar aqui, né? Advogado trabalhista, vou trocar na minha bio, advogado trabalhista. E será que o nosso cliente sabe o que o advogado trabalhista faz? Eu confesso para vocês que eu, advogando na área trabalhista já há bastante tempo, e a gente atende, olha, centenas de pessoas por dia ali, ou se não der o dia na semana, e tem pessoas ali que não fazem a mínima ideia. Vê ali a minha situação, entende ali, mas pergunta se eu faço revisão de crédito bancário e tudo mais. Então, o meu público ele é um público mais simples. Então, o que que a gente optou? Passei específico, aquele ali. Trabalhou sem registro, entre em contato comigo. O cara vai dizer, pô, entendi. Ele não quer saber se é advogado trabalhista ou não, ele quer saber, pô, é advogado ali, né? Então, os exemplos tem, pô, da área previdenciária, né? Pô, advogado dos aposentados, sua aposentadoria é mais perto do que você imagina. Então, são exemplos ali da gente ser mais específico ainda, porque a ideia do livro, tá, beleza, vamos ser específico. Mas em que sentido você vai ser específico? Você vai ser específico só falando que você é advogado? Ou só falando que você é advogado previdenciário? Ou previdenciarista? Tá, mas o cliente vai dizer, tá, e aí, né? Quem advoga na área tributária?
eu sou advogado, tributarista. Pô, o empresário vai dizer, não, meu Deus do céu, esse cara é o quê? É o médico, né? Então tem isso, né? Junto com ele, né, tem a questão da autoridade. E também, o gatilho da autoridade, né, é tu, assim, ó, como é que tu vai se demonstrar para o teu cliente, mas a autoridade para o teu cliente é diferente da autoridade para o meu cliente. Eu, por exemplo, eu tô em expediente, hoje estou usando camiseta. Porque eu percebi que para o meu cliente a autoridade é totalmente diferente. Eu mostrar quantos processos eu já ganhei, vir por indicação, a forma que eu me comunico. Então a autoridade ali, ela é importante, sim, ele cita ali várias situações ali, mas a gente tem que ver ali qual que é o nosso público. Eu sei, né, que o advogado de empresa, a autoridade dele é demonstrada de outra forma. Talvez com carrão, tá sempre de terno. Então depende de cada situação, mas é um gatilho bem interessante, né? E aí vem a questão dos gatilhos ali de prova e prova social, né? Então a questão, os dois, até aparentemente ali ele fala que poderia andar juntos e tudo mais, ele cita algumas situações ali, mas a questão de prova e prova social é a forma que você demonstra que você está ganhando aquele processo, a forma que você demonstra que, lembra, você está tentando convencer aquela pessoa a fechar contigo. Então você vai ter que mostrar que você é uma boa pessoa. E como é que tu demonstra isso? Então com provas. Olha, seu José, processo igual do senhor eu acabei de ganhar, né? Um caso parecido e tudo mais, né? E a prova social é a velha e boa testemunha, a indicação aqui no escritório, a quantidade de contratos que a gente fecha só por indicação, né? Então, assim, ó, porque um exemplo que tem ali, eu quero comprar um carro, vamos supor ali, né? E aí esse carro eu fico pesquisando, vamos supor que é um BYD, né? Eu fico pesquisando, vejo na internet e tudo mais, vejo vídeo de mecânico falando e tudo mais, tô ok, tô convencido que eu vou comprar esse carro. Aí no churrasco de família eu falo pro meu tio, ó tio, vou comprar um BYD. Aí ele vai falar pra mim, rapaz, não faz isso não, porque o filho do vizinho tem um primo que comprou um BID e ele tomou um prejuízo danado. A maioria das vezes, eu vou seguir mais do que meu tio tá falando que os vídeos de especialista e tudo que eu vi. E acontece isso na advocacia. Acontece isso do cliente vir conversar contigo sobre o processo, porque o primo dele, que tem um vizinho que está cursando a faculdade de Direito, falou isso. Então, do mesmo ponto que é ruim, é bom para nós também, porque quando vem por indicação, cara, é só tirar o pedido, a gente fala. É só tu recepcionar bem, conversar bem ali. Então a prova e a prova social, elas andam junto e facilita bastante, né? O convencimento do cliente é um ótimo gatilho, né? E essa questão da escassez, eu confesso que eu acho que não faz muito sentido no meu ramo e na advocacia. Alguns aspectos sim, né? Mas, por exemplo, se eu falo para o meu cliente aqui, eu já tentei isso já, tá? Eu já tentei falar para ele assim, olha, se o senhor fechar comigo essa semana, eu consigo mandar o teu processo para o juiz já. Agora, para a semana que vem, eu não sei se eu consigo. O cara não me respondeu mais, passou 2 meses, ele foi falar comigo. Eu fechei com ele. E assim, ó, eu particularmente não tenho essa visão de que eu sou o bambambam e sou o melhor advogado do mundo, nada. Eu preciso fechar contrato, eu preciso protocolar processo para ganhar dinheiro e pagar minhas contas. Então eu converso. Então essa questão da escassez ali, de agenda limitada, essas coisas ali, se tu for o uma advocacia de boutique e tudo mais, pô, até daria, mas aí de fato tinha que estar acontecendo isso, né? Em vender curso e tudo mais, é tranquilo, porque tu fala, pô, vaga limitada, né? E aí mantém aquilo. Agora, em questão de atendimento, a gente que vende um serviço, a não ser que tenha mesmo, pô, daí é prazeroso demais. Eu já tive processo, já tive caso já, que eu falei pro rapaz, olha, eu tô pegando uma quantidade limitada desse tipo de processo ali. E aí ele demorou, até o final eu falei, olha, eu te falei, né? Porque eu não queria pegar mesmo situações daquele jeito. E aí, poxa, pronto, aquilo ali a gente fala que tem um gosto diferente, né? Tu poder, aí tem razão. Agora, tu não querer fechar o contrato com o cliente porque você falou alguma coisa. Então, eu acho que da escassez, eu particularmente, depois vocês comentam ali, pra mim, escreve ali, se o que que vocês acham, se dá pra aplicar ou não, né? Meu ver, eu não cheguei muito assim, né? Dá para a gente utilizar da escassez em questões de acordo, em questão de conversar com o cliente sobre tese e tudo mais, né? Para ajudar ele a pensar no acordo, né? Agora, a questão da urgência, aí sim, né? Da urgência, eu falo pro meu amigo, olha, meu amigo, quanto mais rápido a gente mandar o teu processo para o juiz, mais rápido o juiz vai decidir. Poxa, aí sim, ele vai dizer, não, por favor, eu preciso desses documentos, né? Ó, no caso do senhor ali, então, quanto mais rápido a gente mandar para o juiz, mais rápido o senhor recebe. Então, isso ajuda, né?
A quem advoga na área previdenciária, mesma coisa. Poxa, assim, né? Por bem que trabalhista e previdenciário, sendo bem sincero, não é muito, não é difícil fechar com os clientes. Quem advoga na área bancária, que tem que receber para depois mandar o processo, eu acho na área da internet um pouco mais difícil, mas dá, né? Tanto é que não é tanto, não tem tanto volume assim, mas dá ainda, né? Então essa questão da escassez ali, eu acho interessante, mas daí por isso que vou ter aquela questão ética ali, mas é ética mais no sentido de refletir mesmo, né? Ah, aí a questão de quebra de padrão, né? Isso aqui é bem legal que ele coloca ali. É, pô, quando tu vai conversar com um advogado, quando o teu cliente vai conversar com o advogado, ele espera a mesma coisa, né? Eu vejo bastante vídeo do RT Car, acho que é RT Car, né? Do YouTube. E ele fala muito, eu assisti uma palestra dele também uma vez, e ele fala muito que um dos motivos dele se vestir bem daquele jeito é que ele queria quebrar o padrão. Poxa, todo garagista, toda pessoa que a gente ia comprar carro era um cara que usava o Gola Polo, uma bermuda, um Nextel, ele fala lá. E ele decidiu quebrar o padrão. Pô, vou botar terno e tudo mais, e o pessoal arrumou lá. Então, assim, ó, como é que a gente vai quebrar o padrão na advocacia? É descobrindo como é que o teu cliente, qual é o perfil do teu cliente e a forma que tu trata ele. Agora eu não gravo tanto vídeo mais para o escritório, porque eu tô focado mais nesse projeto de desenvolvimento da minha rede social. Mas quando eu gravar vídeo pro escritório, mas hoje vocês podem entrar lá, vai ter vídeo meu, vai ter da minha sócia, Advocacia Mendes e Marcola. Eu usava peruca, Juliette, porque eu queria quebrar esse padrão. Eu queria que o meu cliente tá vendo lá fala, poxa, esse advogado meu ali, ele é meio louquinho, mas ele é um advogado bom. Aí volta todos os gatilhos que a gente passou lá atrás lá. Então eu queria chamar a atenção. Então essa quebra de padrão, assim, ó, a gente já espera do advogado uma conduta. A gente já espera um procedimento, a gente já espera uma situação ali. O advogado, a gente vai chegar, o advogado vai estar de terno, vai estar de gravata, vai tratar assim, sabe? Vai querer pegar dinheiro antes de falar, e tudo mais. Pronto. Agora vamos quebrar esse padrão. Eu lembro que quando eu comecei a advogar, eu ia na casa do cliente. Porque eu precisava advogar, minha sede, minha vontade de vencer era maior. Então eu ia, falei, não, é uma advocacia humanitária. E aí, poxa, o cliente falou, não, peraí, como é que esse advogado aí? Ou ele é muito ruim, ou ele é muito bom, né? E óbvio, e daí a gente vai mudando e tudo mais. Então isso aqui também é uma coisa pra gente pensar. Como é que eu vou quebrar o padrão? Vou gravar vídeo pra internet? Tá, legal, gravar vídeo pra internet é legal. Mas como que eu vou gravar? Na frente do INSS, entrevistando os velhinhos e tudo mais. Tem um livro que eu não quis colocar no Clube do Livro, que é A Vaca Roxa, mas eu vou colocar pro ano que vem. É um livro sensacional e fala muito disso, de quebra de padrão. Até por isso que eu tenho essa vaquinha aqui, ó, pra mim sempre lembrar de quebrar o padrão. Poxa, tá todo mundo seguindo uma linha. É o famoso pensar fora da caixa, né? Como é que a gente vai seguir isso? Né? Eu disse que eu troquei de computador e eu tô apanhando aqui que. Aqui, ó. Pronto, né? Aí. Quando chama-se script de venda, não sei se vocês têm ali, mas eu indico ter. Script de venda é um roteiro. Tu não precisa ficar 100% nele, mas tu tem pelo menos ter uma linha ali para tu quantificar a quantidade de contratos que tu tá fechando, se é por causa de tal argumento, né? E um dos motivos, uma das coisas que eu coloco ali é justamente isso de falar, pô, ó, seu José, imagina que assim, ó, quando a gente ganhar o teu processo, o juiz vai condenar a empresa a te pagar e o senhor vai receber 10 mil. Esse processo aqui na nossa região geralmente demora 3 meses. Então imagina que daqui a 3 meses o senhor vai estar recebendo 10 mil reais. Olha só o quanto que isso vai impactar na tua vida. Olha quanto isso vai te ajudar. Então isso eu ajudo ele indiretamente na imaginação. Poxa, eu vou resolver isso aqui. E também antecipando, nossa, José, o que que eu preciso do senhor é isso, isso. Vamos junto. Logo que chegar da audiência, a gente vai conversar. Eu não vou abandonar o senhor. Então eu já crio já essa expectativa nele e tudo de forma ética. Eu não estou mentindo para ele. A experiência que eu tenho de se é um processo que eu vejo que a gente não tem muito ganho, a situação é diferente. Mas é justamente isso, sabe? Então, como é que a gente vai demonstrar e aguçar o pensamento do cliente, né? Então, cada área, por isso que eu digo, o livro é muito bom se você refletir para tua área. Pô, tá, beleza, e para minha área, eu vou fazer o quê? Como eu vou fazer isso? O que que dá para fazer uma ideia que eu tive ali é de colocar aqui, ó, faz um post-it, faz no papel e coloca do lado aqui os gatilhos mentais e vê no dia a dia o que tu tá usando. Vai ticando, pô. Ó, hoje eu vou usar da imaginação, hoje eu vou usar do abstrato, vou usar da autoridade, né, e tudo mais, né? Prova social. Prova social, eu esqueci de falar ali antes ali, pô, eu uso bastante avaliação no Google, olha o tanto que impacta. A pessoa vê lá um monte de comentários, né? E aí, então, ele para mais ou menos nessa questão ali da antecipação. Deixa eu até conferir aqui.
aparentemente seria isso, tá? Que a gente abordou até agora. Então, poxa, é um livro sensacional, super indico. E como a ideia do Clube do Livro é justamente a gente ter uma questão prática ali, eu coloquei aqui, né, um protocolo para a gente executar o que está ali. Então, fica essa dica ali, pô, coloca ali, faz e se você postar, me marca, pô, eu vou ficar feliz pra caramba. Coloca ali os gatilhos mentais que você está utilizando no teu dia a dia e se está dando resultado ou não, porque também a gente no final vai dar uma nota para esse livro. Pô, e é um livro bom? É um livro que faz sentido? Ou não, foi só uma perda de tempo, né? Para mim já é um livro que já faz muito sentido. Além disso, né? Questão de perfil da internet, eu sou muito a favor do advogado ter perfil na internet, então tem que ter. Eu sei que muitos aqui que eu fui conversar, pô, me dói o coração. Mas a gente quando vai ver ali o perfil da pessoa tá bacana, tá legal, só que tá privado, né? E me desculpa ali, mas eu acho que a tua vida privada ali é legal. Tu cria um outro perfil pra tua família ter e tudo mais, mas o teu ali, o grosso ali, as pessoas têm que ver. Porque tudo que a gente falou ali, autoridade, prova social, tudo isso a pessoa vai reconhecendo ali no teu Instagram, né? Então, por eu gosto de postar minha foto no final de semana, comendo carne, caçando, andando de moto, o que seja. Mas nesse caso ali, faz no teu outro lá, né? Não deixa teu perfil ali, um perfil bom que tu tá mexendo ali, ele privado, sabe? Algumas aqui eu fui conversar, fui mandar mensagem no começo ali, tava privado, poxa, isso dá uma tristeza, sabe? E perfil bom, perfil bacana, né? Então, ali, ó, vamos botar isso aqui, ó, né? No primeiro dia ali, eu botei em dias, mas dá pra gente botar em ordem, tá? Reescrever sua promessa ali, buscando a especificidade. Então, né, ó, por exemplo, ajuda o trabalhador sem registro a organizar provas e buscar vínculo em plano e caro em 24 horas, né? Eu até mudaria isso aqui, tá? Eu não gostei, agora lendo de novo, eu não gostei muito não, né? Eu botaria esse, ó, amigo dos trabalhadores, recupere o dinheiro que a empresa levou de você. Alguma coisa assim, e uma setinha para baixo ali, né? E mudaria, né? Essa questão de prova ali. Então, quando for, ignora o que está escrito aqui, tá? Nessa questão de prova social ali, quando for conversar com o cliente, pede avaliação no Google. Vamos sair aqui com duas avaliações no Google. A gente vai atender o cliente bom, fechou com ele e tudo mais, pede para ele, "Ô, me avalia lá no Google lá, pede 5 estrelas." Eu já falei do método que eu faço aqui, que é, quando for pedir para ele, já fala, olha, tu se importa em dar 5 estrelas, né? Se eu de alguma forma eu te ajudei, já pede para ele dar 5 estrelas já, né? E vamos acompanhando isso ali, né? E aí a questão do roteiro de atendimento, né? Acolher, né? Botar aquelas perguntas ali, explicar o passo a passo. A gente está trazendo para a imaginação, né? Tudo que a gente colocou aqui, né? E aí, essa questão da quebra de padrão também. Essa questão da quebra de padrão é a forma que você vai conversar com o teu cliente, a forma que você vai abordar ele, né? Hoje eu falo muito com o meu cliente. Falo, ô, meu querido, como é que o senhor tá? Tudo bem? Então eu uso o meu querido, que é um aspecto aqui, principalmente na nossa região aqui, muito tranquilo de lidar. Mas também, de outra forma, ele também traz uma cordialidade, né? Uma aceitação ali. Me conta um pouquinho mais do caso do senhor, como é que eu posso estar te ajudando, né? E essa questão ali da prova social, isso aqui deu uma osciladinha ali, tá? Mas não ignora ali. E aí essa questão da escassez, vamos tentar abordar também, ver se a gente consegue fechar essa da escassez ali. Se alguém lembrar de alguma questão, a gente coloca isso junto, tá? Eu queria que vocês depois falassem para mim o que vocês estão achando do Clube do Livro. A gente vai conversando. Espero que você esteja gostando. O próximo livro, a gente tem para a semana que vem, na verdade, né? O próximo encontro, que é da página 71 até a página 142. Então, bem, bem tranquilo, é um livro bem tranquilo. E aí, depois, quem quiser já ir comprando o livro já, eu vou mandar depois, que eu não lembro qual que era o livro ali, eu estou olhando ele aqui, mas eu acho que vendas não ocorrem por acaso, para organizar o nosso setor comercial, tá? Agradeço muito, muito mesmo vocês pela participação e a gente se vê no nosso próximo livro e vai ficar gravada essa aula, então assiste lá e se for postar, me marca lá, tá bom? Abraço, tchau.